Então, abra comigo aí sua Bíblia, em Efésios 3, do versículo 1 ao 13. Vamos lá, todo mundo abriu? Diga amém. Amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Que isso, Gerard? Você está errando. Não vou te esperar, não. Se vira aí. Estou brincando. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito fala comigo, dispensação da graça de Deus. Fala comigo, dispensação da graça de Deus. A mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério. Fala comigo, mistério. Conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual eu fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Isso aqui é muito bom. Insondáveis riquezas de Cristo. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vós, peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Vamos orar? Deus, me ajude, que eu realmente estou cansado na carne, mas revigorado no espírito. Peço que o Senhor me dê graça e força agora para pregoar o seu evangelho, com toda a ousadia para os meus irmãos, toda a sabedoria que desce do alto, que é pura, imaculada. Oro também pelos meus irmãos que estejam com os corações abertos para receber a palavra, que eles possam ser alimentados de conhecimento de Cristo nessa manhã. Eles possam ser transformados à medida que contemplam a propagação do conhecimento do Cristo agora. Deus. Ensina-nos a sermos bons discípulos de Jesus, bons seguidores de Jesus, à medida que nós meditamos na Tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. É um texto extremamente extenso. Para quem não lembra, eu preguei Efésios 3, 14 ao 22, ao 23, no Retiro 1. Quem lembra dessa pregação? A Ele seja a glória na igreja. Pois bem, isso aqui precede, aquela perícope. E é muito interessante que Paulo fala assim, por esta causa eu, Paulo, que sou prisioneiro de Cristo. E se você ler no versículo 14, ele mais uma vez diz, por esta causa eu me coloco de joelhos. Então, é como se Paulo, do versículo 1 ao 13, ele fosse iniciar o versículo 14, mas parece que ele se lembra de algo. Tipo assim, por esta causa ele, eu que sou prisioneiro, ele, tem muita coisa para falar, por que eu sou prisioneiro? E aí ele começa a relembrar o que foi falado no capítulo 2. Até que ele brinca aqui, se é que vocês têm de ouvido, e o que eu falei de maneira rápida, anteriormente, no capítulo 2, da qual o ex pregou semana passada. Então parece que quando ele começa, por esta causa eu, Paulo, que sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, e ele começa a falar o porquê, ele faz um parênteses dentro de um parêntese. É como se, por esta causa do versículo 1, e a vírgula, fosse um parênteses dentro do versículo que ele iria começar a explicar por que ele deseja orar pela igreja. Que depois ele ora para que conheça a profundidade, largura, comprimento e assim sucessivamente, como a gente está acostumado a ler em Efésios 3.
E aqui, para ficar também até fácil de você entender a perícope, do versículo 1 ao versículo 2, a gente vai entender a missão de Paulo. Por que Paulo está preso? Ele entende que é por causa que ele está sendo perseguido pelos judeus, como bem o ex falou semana passada, porque ele estava simplesmente dizendo que agora os gentios, nós aqui, podemos ser co-herdeiros juntamente com os judeus. E depois ele, no versículo 3 ao 9, ele vai falar por que ele está nessa missão. Porque o mistério foi revelado e confiado a ele. Do versículo 3 ao versículo 9. E por fim, ele vai dizer o propósito da revelação. Então, primeiro ele fala da missão dele, que ele está preso, tal, porque foram perseguidos, está sendo perseguido. Depois ele fala que algo lhe foi confiado, que é o mistério, que estava oculto desde as eras passadas. E por fim, ele vai explicar o propósito do porquê ele está fazendo o que está fazendo. Basicamente isso. O final, que é onde eu quero frisar com vocês, é onde o Paulo vai dizer assim, eu só estou fazendo tudo isso por causa de uma coisa. Eu só estou pregando o evangelho, e obviamente o evangelho é para que as pessoas sejam alcançadas, no caso nós somos alcançados, mas existe um porquê aqui. E o título da minha pregação é O Espetáculo da Sabedoria, ou Espetáculo da Sabedoria, um blockbuster cósmico. E eu postei isso no Instagram, e o Eric Matias, ele gosta de me zoar, ele gosta de tirar uma casquinha de mim. Aí ele, o que é blockbuster? Eu falei, eu vou te explicar. E eu tô falando, não que, se alguém não sabe, né, seja motivo de zoação. É porque ele trabalha com cinema, o Eric, né, ele fez faculdade de cinema. Eu falei, se você não souber que é, né, pode, né, blockbuster. Espetáculo da sabedoria. Blockbuster cósmico. O que seria esse blockbuster? Blockbuster, a palavra, ela significa block, de quarteirão, buster, explosão. Então, o próprio nome já diz. Acho que não convém a gente ficar falando, né? Mas foi originado lá na época da Segunda Guerra, então você já deve imaginar o que significa, né? Mas, de maneira contemporânea, blockbuster são filmes que alcançaram, tipo assim, tiveram uma abrangência mundial, internacional. Então, muito provavelmente, cinema. Estamos falando de filmes que, por exemplo, se eu falar aqui, você já ouviu falar dele. Indiana Jones. Blockbuster. Deixa eu ver. Jurassic Park. Blockbuster. Titanic. No. Quem que não conhece Titanic? Hã? Carros 3. Como não? Chorei em Carros 3. Chorei, cara. Guilherme, você me puxou um negócio forte em mim agora. Perdão, Carol. Cara, quando o McQueen, ele, passa o legado pro carrinho amarelo, Mano, eu assistindo com a Clara, tá chorando, papai? Chorei, emocionante. Mas, blockbusters são esses filmes que eles, hoje em dia, né, eles têm um investimento muito alto, milionário mesmo, assim. Você vê, tipo assim, cara, coloca muita grana para ter esse alcance mundial. E eu, como um amante da sétima arte, quem pegou, pegou. Ou como, falando de arte em geral, eu gosto muito de descobrir ou pesquisar as motivações por trás daquele autor, daquele diretor, ou do cara que escreveu, ou do cara que teve a ideia, ou da mulher que teve a ideia, para tentar entender, que às vezes a gente assiste um filme e a gente fica sem... Tipo assim, o filme é a origem. Tava rodando. Até hoje eu não sei se o peão lá que estava rodando, ele estava no sonho ou não estava no sonho. Okay. Mas eu vi ele bambear. Calma. Eu tô tentando ir rápido. A igreja não tá me... Tô brincando, tá? Tô brincando. Não tava? Confia. A vida é uma mentira. Mas, por exemplo, eu gosto realmente de pesquisar e tal,
sempre quando acaba uma série, eu falo assim, por que aconteceu isso? Aí eu vou lá no Ei Nerd, né? Eu sou bem... Peter aqui, né? E eu vou pesquisar. Eu gosto de fazer isso não somente com filme, mas com música também. Por exemplo, a música How He Loves, ou Me Ama, que não é da Ana Paula Valadão, tá? Essa música é do John Mark McMillan. E, com certeza, acho que grande maioria aqui já ouviu falar do motivo por qual ele fez a música. Levanta a mão se você sabe. Tá, poucas pessoas. Pra quem não sabe, essa música ele escreveu porque um amigo dele um dia estava no retiro e falou assim, Deus, se for preciso tirar a minha vida para que o mundo fosse impactado pelo seu amor, vamos lá. E aí, esse é um amigo do John, e ele morre. E aí, o John fala assim, é agora. Avivamento vai acontecer. E aí, passa uma semana e a galera, vai acontecer alguma coisa, porque eles sabiam dessa oração do amigo. 2 semanas, 1 mês, 2 meses, as pessoas começaram a se esquecer. Passou um tempo, ninguém mais lembrava, mas o John, que era o melhor amigo dele, lembrava. Cara, depois assiste esse vídeo é muito forte. Depois ele fala assim, ele fica indignado, Deus, meu amigo morreu em vão, cadê? Cadê o Senhor tocando as pessoas com seu amor? Cadê as pessoas sendo ministradas pelo Espírito Santo? E nada acontece. Até que ele faz uma música indignado. Ele falou assim, eu vou escrever uma música porque Deus não respondeu a oração do meu amigo. E ele começa, tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Óbvio que em inglês é mais tem mais impacto porque é a palavra que ele quis utilizar, né? Por isso que ele fala, me ama. Ele, somos sua herança, ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai redenção. Se a graça é um oceano, estou nos afogando. Isso foi fruto de alguém que estava amargurado, angustiado, porque Deus não respondia. De repente, a música se torna um blockbuster, que atinge a nação, e de repente, todas as pessoas estão cantando Me Ama. Sei, Deus, realmente o seu amor está alcançando as pessoas estão sendo ministradas pelo seu amor. Então esse é um dos muitos testemunhos, por assim dizer, que eu gosto de saber. Então, por exemplo, esse aqui é um outro lado. Você sabia que a música A Ele a Glória foi escrita pelo pai do Jonas Brothers? Pois é, foi. Jonas Brothers mesmo, Jonas Brothers. Camp Rock. Né? Pois é, foi porque o pai dele era pastor. Lembra que eles tinham um negócio de voto lá de pureza, não sei o que lá? Então, o pai dele era pastor, enfim. Mas beleza, isso é um blockbuster. Aí você pode estar perguntando, tá, espetáculo da sabedoria, blockbuster cósmico. Por que um blockbuster cósmico? Sendo que blockbuster é esse negócio massivo, internacional, que alcança nações. Por quê? Vou te dar um motivo. Primeiro, eu quero construir, eu vou tentar ser bem rápido nos pontos 1 e 2, que o ponto 1 é a missão, o ponto 2 é o mistério revelado, e o ponto 3 é o propósito da revelação. Bom, a missão de Paulo, como vocês já sabem, era apregoar aos gentios. Foi lhe dado uma revelação. Ele estava preso porque foi acusado pelos judeus, estava falando tanto de coisa, mandaram prender ele apelou a Roma, porque ele era cidadão romano, apelou para César, então ele estava lá em meio que trâmite para ser julgado. E é muito engraçado que ele fala que ele é a respeito da dispensação da graça de Deus que a mim foi confiada, que eu pedi para vocês repetirem. Essa dispensação da graça é uma palavra que significa como se fosse alguém que é um administrador de uma casa. Ou, em tempos passados, uma governanta. Sabe, já viu isso? Uma governanta? Quando alguém sai da casa, tem uma pessoa que é o responsável por aquele lugar, em manter e zelar por aquilo. Paulo ele utiliza essa palavra para dizer, eu estou aqui como alguém que está servindo, literalmente, ou administrando e cuidando da casa de Deus. Deus me incumbiu, eu fui agraciado por Deus, eu, menor dos apóstolos, fui agraciado por Deus para fazer essa tal da administração por causa de vocês, gentios. Por causa de vocês que estavam longe. Então,
esse é o primeiro momento aqui, o ponto 1. O ponto 2, ele vai dizer que a ele foi incumbido essa administração para apregoar o mistério que estava oculto desde os tempos passados. E aqui é muito engraçado, porque mistério, eu já até falei isso aqui na igreja, mistério e ser revelado tem a ideia de tipo, algo, se tiver um carro aqui e eu colocar um pano sobre ele, vocês vão saber que tem alguma coisa, está rolando alguma coisa, mas você não sabe qual que é a marca do carro, você não sabe qual é o tamanho do aro do carro, você não sabe qual é a cor do carro. Quando Deus, aqui através de Paulo, vai estar falando sobre o mistério que estava oculto, quer dizer que as pessoas conseguiam perceber que alguma coisa estava rolando. As pessoas conseguiam, está acontecendo alguma coisa. E a progressão da revelação, ela foi de maneira literalmente contínua, progressão. E é muito engraçado, porque Paulo, ele vai meio que voltar ao que já foi dito no capítulo 2. Aí eu estava em casa e falei assim, meu Deus, o que eu vou pregar, mano? Porque, tipo assim, eu vou repregar. Acompanha comigo a partir do verso 3. Que ele falou assim, segundo a revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Só que ele falou assim, eu escrevi agora há pouco, resumidamente, mas eu vou falar de novo. Tipo assim, caso vocês tenham deixado escapar. E mais uma vez ele reforça que nós somos cordeiros com Cristo, participantes das promessas e etc, etc, etc. E ele vai, mais uma vez, tal, até ele chegar numa pequena frase que diz, as insondáveis riquezas de Cristo. E eu, meditando nessa palavra, eu parei, meu Deus, o que significa insondáveis? Eu fui pesquisar que diz, impossível de rastrear, seguir ou medir. Então, Paulo foi incumbido de, presta atenção, pregar para os gentios aquilo que é impossível de rastrear, aquilo que é possível de mensurar, aquilo que é impossível de perceber na sua totalidade, as insondáveis riquezas de Cristo. Aqui, acho que faz-se necessário talvez uma pausa para uma meditação. Nós, como cristãos que estamos aqui todos os domingos, nós adoramos a Deus, cultuamos a Jesus, levantamos as nossas mãos, as nossas vozes, cantamos músicas autorais. E a gente fala assim, nossa, que culto maravilhoso. E aí a gente vai cada vez mais se acostumando com a rotina. Eu até falei, eu não sei se eu falei aqui, eu falei em algum outro lugar, acho que o perigo é nós lidarmos com o culto como se fosse mais um dia da nossa semana. A gente fica tão acostumado com a rotina de acordar cedo, levantar, tomar café, trabalhar, almoçar, pegar busão, voltar, chegar em casa, comer, fazer alguma coisa, dormir, dia seguinte, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. E o nosso, talvez, pecado, talvez seja cair no erro e lidar como domingo com mais um dia da nossa semana corrida, onde nós estamos vindo aqui, cultuamos a Deus, adoramos a Deus, a um Deus da qual nós conhecemos. Só que muito dificilmente nós temos na nossa mente uma ideia de as insondáveis riquezas de Cristo. As coisas que são impossíveis de perceber sobre quem Deus é. Talvez falte adjetivos para Paulo falar sobre o tamanho, porque logo em seguida ele vai, nos versículos adiante, ele vai falar sobre a largura, o comprimento, a altura. Faltam-lhe palavras para tentar descrever a magnitude, o tamanho e a riqueza do que é conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus.
E conhecimento de Deus me pega muito porque o conhecimento de Deus ela é a matéria-prima para tudo que nós vamos fazer. Até para nós nos conhecermos, é a matéria-prima para nós entendermos quem nós somos. É a matéria-prima para nós cultuarmos, é a matéria-prima para nós pregarmos, é a matéria-prima para nós compreendermos a realidade deste mundo. É a matéria-prima para nós administrarmos as coisas que Deus nos confiou. É a matéria-prima do que nós iremos fazer quando esta era passar. As riquezas insondáveis de Cristo, ou o conhecimento de Deus. E Paulo diz que a ele foi concebido a graça de apregoar. Você tem coragem de falar assim para uma pessoa, olha, você conhece Jesus? Não. A mim foi me dada a responsabilidade de pregar as coisas que são imensuráveis acerca de Deus. Aí você pode pensar, será que Paulo sabe? Não. Paulo fala assim, não, eu não sei. Por isso eu prossigo para o alvo. Eu estou continuando. Eu digo as insondáveis, não numa perspectiva de que eu já conheço e agora eu tenho aquilo que todo mundo quer descobrir e agora eu vou dar a você. Não, eu vou falar para vocês ficarem tão famintos quanto eu, porque eu não consegui chegar ao fundo. Eu estou falando para que vocês possam ter uma noção de... eu estou pregando aqui, mas talvez eu fale de coisas da qual eu nem tenha a magnitude da compreensão do significado da sua totalidade. A totalidade do significado do que é o mistério revelado. E esse mistério foi sendo revelado, até que nós entendemos que o mistério que estava oculto a Abraão, que estava oculto a Moisés, Davi não sei, porque Davi usa hack. Esse mistério estava oculto, foi perpassando por todos os profetas, todos os homens de Deus, e de repente, esse mistério foi revelado, e o mistério é simples. De 2 povos, Deus fez um. De 2 povos, Ele criou um. E é muito bom, porque a palavra usada no capítulo 2, de criou, e a gente está falando aqui sobre a sabedoria de Deus, logo mais para frente, a multiforme sabedoria de Deus. A palavra criou, na Septuaginta, ela é associada com a criação lá de Gênesis 1. Vocês lembram aquela música do Ale? Quem estava lá quando criou tudo que há? Pois bem, a sabedoria estava lá. A Bíblia diz, Provérbios, eu estava lá, eu era o seu companheiro, eu era o seu auxiliar. Eu estava lá quando você colocou as estrelas nos céus. Eu estava lá quando você criou o homem, quando você formou o homem do pó da terra. E aí, mais uma vez, a gente vê aqui, mais para frente, a multiforme sabedoria de Deus, dizendo que a multiforme sabedoria de Deus estava com Deus quando Ele criou, mais uma vez, um novo homem. De 2, criou um só. Aí você pergunta, ok, estou entendendo, estou como quem está tateando o mistério de Deus revelado, a história, o drama, o blockbuster de Deus. Porque no versículo 9, se vocês puderem abrir, como é que ele inicia aí? Qual a primeira palavra que está na sua Bíblia aí? Para o quê? Olha lá. Mostrar, revelar, esclarecer. Qual que é a próxima palavra? A todos, tá bom. Demonstrar, revelar, manifestar. Eu vou ler aqui no final. A mim, menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar, presta atenção, de pregar aos gentios, vocês estão comigo? O evangelho das insondáveis riquezas de Deus, manifestar qual seja a dispensação do ministério, desde os séculos ocultos em Deus. Presta atenção que estava oculto em Deus, que criou todas as coisas para que, depois do para que, o que está escrito, gente? Pela igreja. Para... volta. Então, olha só.
Vou recapitular. A mim, vou falar devagar. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça. Então, ó, a ele, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios. Eu estou pregando aos gentios. Fica aqui comigo. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E manifestar qual seja a dispensação deste mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então tá. Faz esse parênteses aqui. Aí você para e pensa, tá, então Paulo, ele foi chamado, vocacionado, escolhido, agraciado por Deus, para pregar o evangelho aos gentios. Isto está óbvio. Apregoar e administrar as insondáveis riquezas de Cristo a todo o povo de Deus, hoje. Só que, irmãos, ele não para, ele diz que esse para quê tem um significado imenso. Porque Paulo está dizendo que ele prega para quê? Está entendendo onde eu quero chegar? Ele prega aos gentios para um desfecho de algo, com um propósito de acontecer alguma coisa. Ele prega esperando uma revelação de uma outra coisa. Ele prega o esforço para que de alguma maneira algo aconteça. E o que é este algo que acontece? O que é esta coisa da qual Paulo se esforça para que ela venha se manifestar? Ele vem. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nas regiões celestiais. Calma. Step back. Stephen Curry. Paulo está dizendo que o propósito, lembra comigo, a missão que ele está preso, foi revelado o mistério, e agora foi confiado a Paulo, para ir pregar, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja revelada. Ele está dizendo, basicamente, que o propósito, a intenção da pregação do evangelho é para que, por meio da igreja, o cosmos saiba da multiforme sabedoria de Deus. E é muito interessante, porque principados e potestades aqui, vários comentaristas, eles vão chegar à conclusão que é tanto anjos e demônios. É tanto o Satanás, quanto Miguel. Cadê o Miguel? Não está aqui. Está no céu. Na salinha do Kids. Tanto os anjos bonzinhos, ou as potestades do ar, os dominadores do ar, do fogo, da terra, o Eng, pessoal que está aí, as regiões celestiais. Minha esposa está me controlando aqui, ela, calma. Todas essas pessoas, todos esses seres, eles estão como quem está assistindo, eles estão como quem estão percebendo algo da qual eles não conseguiam perceber antes. Gente, vocês lembram que Satanás, ele é burro? E aí, ele sabe que lá os magos viram uma estrela. E aí, o que Herodes tenta fazer? Quero saber. Qual que é o mistério de Deus? Quero saber. Qual que é o mistério de Deus estava oculto? Me enganaram, vou mandar matar todo mundo, porque se eu não posso saber, eu vou arrebentar. Ou vocês lembram de Faraó? Moisés nasceu, vou matar todo mundo. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa da qual eu não sei está para se desenrolar, para acontecer um desfecho, vou antecipar. Genocídio dos judeus, dos hebreus, naquela época, né? Hebreus. Faraó. Herodes, manda matar todo mundo. Vou tentar matar Jesus porque está oculto. Está oculto até mesmo a Satanás, até mesmo os anjos não faziam ideia de qual era o plano de Deus.
Deus fez questão de esconder nele mesmo. Paulo diz que desde os séculos estava oculto em Deus. E Deus fala assim, ó, eu resolvi uma maneira de mostrar para todo mundo as minhas insondáveis riquezas de sabedoria. Todo mundo estava querendo saber qual que era o plano. Todo mundo estava querendo saber aonde este filme ia dar. Todo mundo queria saber como que essa música ia encerrar. Porque a gente está começando aqui o verso, o refrão, a ponte, mas como é que acaba? Ninguém sabe. E aí Deus resolve fazer um palco, armar um palco, uma passarela, e deixar com que a igreja desfile. Enquanto a igreja está desfilando, os principados e potestades estão dizendo, meu Deus, era isso que Deus estava planejando? Era isso que Ele estava matutando? Eu não fazia ideia. Quão insondáveis são as suas riquezas e conhecimento e sabedoria, que nós não somos capazes de tentar entender. Deus, Ele confundiu a tudo e a todos com o seu maior blockbuster, que de repente era um filme que ninguém estava entendendo o começo. Sabe aquele filme que você começa a assistir e você fala assim, mano, não estou entendendo nada. Meu Deus. Tenet, não entendi nada daquele filme. Não entendi nada. Meu Deus. Já assistiram esse filme, Tenet? Que ele volta e ele vai, e aí... Tiago, não entendi. Eu entendi. Van Hooser vai dizer que a história, as escrituras, é a narração do teatro de Deus. Nós somos os atores ali, coadjuvantes, onde estamos participando, mas o texto, as falas, são de Deus. O script foi feito por Deus. Nós estamos participando neste teodrama, como Van Hooser vai dizer. E é muito legal, porque John Stott, no seu comentário A Mensagem de Efésios, na página 86, ele diz assim, a palavra multiforme, literalmente significa multicolorido, multifacetado. Porque se a gente vê aqui, vamos voltar aqui para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne, presta atenção que é conhecida, não é pregada. Ela é simplesmente conhecida pelos principados e potestades, diferentemente aos gentios que ela é pregada. Então ela é apenas mostrada. Ela não é apregoada. É como se literalmente nós estivéssemos numa passarela e a igreja está desfilando para que o cosmos, o mundo, possa contemplar a magnitude, a infinitude do conhecimento e saber de Deus. Que não tem como mensurar. É como dizer que nem os melhores best-sellers, nem os melhores diretores, Tarantino, não conseguiria escrever um filme como esse. Não conseguiria pensar num desfecho como esse. Não conseguiria pensar um plot twist como esse. Porque todo mundo achou que o rolê vinha só dos judeus. De repente Deus falou assim, opa, plot twist. Não. De dois eu vou fazer um só. Ninguém viu que isso estava por vir. Deus, Ele pegou todo mundo de surpresa com o seu mistério. Eu gosto muito de assistir filmes de detetive. Eu tenho uma lista de filmes que eu quero descobrir, cara, quem é o cara que fez isso? Tipo, Mistério no Oriente. Esse filme é muito legal com a Adam Sandler e a Jennifer Aniston. É muito maneiro. E eu sempre quero, não, eu acho que é esse, não, eu acho que é esse, eu acho que é aquele outro. De repente, os principados e potestades estão dizendo, eu sei o que vai acontecer no final dos tempos. Você acha mesmo? Pode estar até escrito a revelação, mas como as coisas vão acontecer? Em que tempo? Pois até o Filho do Homem se está oculto. Deus é tão sábio em tudo que faz, Deus é tão grandioso em tudo que pensa, que Ele deixou oculto até as suas criaturas mais celestiais. E de repente Ele resolve falar assim, Paulo, eu vou te mostrar o que é esse mistério. E você vai pregar esse mistério para todo mundo.
que eu decidi fazer uma nova criatura, uma nova coisa, a igreja. E é por meio desta igreja, da qual a multiforme ou a multicolorida, a palavra multiforme aqui no original é como se fosse deixa eu ver que oração, uma roupa trançada, com várias cores. Talvez você lembre de alguém. Quem que tinha uma roupa com várias cores na Bíblia? José. É como se fosse a multiforme sabedoria de Deus, fosse a capa de José. Ela é vibrante, ela é colorida, e ela é tão diferente. Ela é um tecido só que com muitas tonalidades, muitos fechos de cor, muitas listras ou recortes. E essa coisa da multiforme me pega um pouco, mas eu quero ler aqui um pouquinho do que o John Stott diz. Presta atenção aqui comigo. A palavra multiforme significa literalmente multicolorido, e era usada para descrever flores, coroas, tecidos bordados e tapetes trançados. A palavra mais simples, poikilos, foi usada na Septuaginta para uma túnica adornada, como a de José. A igreja, como uma comunidade multicultural, é como uma bela tapeçaria. Seus membros vêm de sua vasta gama de situações singulares. Nenhuma outra comunidade humana se assemelha a ela. Sua diversidade e sua harmonia sem igual. É a nova sociedade de Deus. E a comunhão multicolorida da igreja é uma reflexão da sabedoria multicolorida de Deus. Assim, pois, enquanto o evangelho se espalha em todas as partes do mundo, esta nova comunidade cristã de cores variadas desenvolve-se. É como a encenação de um grande drama. A história é o teatro. O mundo é o palco, e os membros da igreja em todos os países são os atores. O próprio Deus escreveu a peça e dirige-a e a produz. Ato após ato, cena após cena, a história continua a desdobrar-se. Mas quem está no auditório? Quem está assistindo? Todos os principados e potestades estão vendo como Deus escolheu, por meio da igreja, revelar a sua insondável riqueza de sabedoria que é multicolorida. Presta atenção, é por meio de nós. Por meio da igreja e não com um fim na igreja. Aí você pode estar pensando, e o que isso tem a ver com um blockbuster cósmico? É fácil. Você sabia que existe um blockbuster que ele foi o menor investimento já feito para um filme? Gastaram-se incríveis 15 mil dólares para fazer esse filme acontecer. E ele faturou 193 milhões de dólares. Só vocês terem uma noção, é mais ou menos por aí que hoje os grandes filmes eles arrecadam. 100 milhões, 60 milhões, 70, 80 milhões de dólares. Este filme com 15 mil dólares arrecadou 193 milhões. Ele foi feito na casa do diretor, com uma câmera digital, Ricão, Sony FX1. Aquelas assim, sabe? A divulgação foi boca a boca. A divulgação foi pela própria galera lá. E eu acho que o mais engraçado é que foi na casa do próprio diretor. Ou tipo assim, vamos fazer um negócio aqui. Alguém tem alguma ideia de qual filme seja esse? Hã? Não. Atividade Paranormal. Os caras gastaram 15 mil dólares. É que eu sou brasileiro. Gastaram 15 mil dólares e se tornou conhecido mundialmente
O cara gravou com uma câmera. Os efeitos especiais foram com linha de pesca, tá ligado? Pra puxar. Improvável. Ninguém daria nada. Vai ser esse filminho aí, enquanto os Vingadores gastam milhões e milhões, Avatar milhões e milhões com efeito digital, não sei o quê. Um tanto de coisa. Os caras gastaram 15 conto. E se tornaram os filmes mais conhecidos. Eu já assisti esse filme, não recomendo. Inclusive, eu assisti com o meu priminho que está aqui, nessa fileira aqui, ó. E nunca mais eu assisto nada de suspense e terror. Não assista, abre porta. Eu sou desse time. Eu sou desse time. Tem base bíblica? Não tenho, mas eu sou. Mas volta aqui comigo. Imagina a gente bolar para fazer um filme e de repente, cara, eu nem sei a proporção, 15 para virar 193 milhões. Quanto de lucro? Eu nem fiz essa conta. Chat, vai Marcelo. Cara, os outros filmes gastam muita grana e eles não conseguem arrecadar o tanto que esse filme arrecadou. É o improvável, é o incerto, ninguém olhava assim, ninguém dá nada. Mano, vocês gravaram pelo celular? Assim, graças a Deus, né, tio? Vocês gravaram na câmera Sony? Vocês não têm nenhuma câmera profissional? Não tem nada de bom aí? Aí você fala assim, nossa, esse então é o... Quando você procurar um maior blockbuster, você vai achar que é esse. Esse é o maior. Só que eu vou te dizer uma coisa. Esse filme, por mais improvável que seja, ele não é o maior blockbuster. Porque você quer uma coisa mais improvável de que escolher um cara perdido no meio do deserto, estéril, que não pode ter filhos, e dele fazer nascer uma multidão? Um cara, Abraão. Deus pegou um cara e uma mulher, idosos, e deles decidiu fazer o maior blockbuster da história. Através dele, de gerações e gerações, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, de repente a nação, e de repente a gente está entendendo esse filme. A gente está dizendo, então agora Israel é a parada, e o filme está acontecendo, e o investimento foi de 2 velhinhos, que não tinha nada, que não tinha nem herdeiro. E Deus falou assim, ó, eu tenho um filme, eu tenho uma ideia, de vocês dois, eu vou abençoar todos os povos da terra. De vocês dois, benditas serão todas as nações da terra. E digo mais, de vocês dois, virá a semente que irá esmagar a cabeça da serpente. Mas Deus, eu sou só um velhinho. Pois é, o improvável mesmo. Que orçamento baixo. Orçamento baixíssimo. E de repente, a história vai acontecendo. Os principados estão falando assim, acho que vai dar errado. Matamos Jesus. Conseguimos. Matamos o Filho de Deus. Agora os planos de Deus estão frustrados. Mas ao terceiro dia, amigo, um plot twist. Puf. Como assim? Ressuscitou. Meu Deus, Clube da Luta, não entendi nada, meu Deus. O maior plot twist cinematográfico, Clube da Luta, você não vai se arrepender. Só perde para de 2 fez 1. Gente, este palco orquestrado por Deus para mostrar a todo o cosmo, a toda criatura, a todo ser vivente, para mostrar... Olha só, vocês acharam que me conheciam? Olha só as riquezas insondáveis do conhecimento de Deus. Vocês acham que podem me prever? E eu que tenho que falar Apocalipse para vocês, senão vocês vão ficar inventando teoria da conspiração aí. Deixa eu mostrar o que vai acontecer, senão vocês vão ficar malucos aí. Deixa eu mostrar. E o mais legal é que essas coisas, elas são reveladas por meio de nós. Não sou eu. Existe uma singularidade no coletivo da igreja, mas aqui está falando nós. E aqui eu quero ir para o final. Eu falei tudo isso para chegar em Apocalipse. Acredita só? Eu quero trazer a aplicação
Porque nós estamos falando aqui sobre a multiforme sabedoria. Vocês estão comigo ainda? Sim. Alguém está comigo? Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Mesmo nós estamos lendo a multiforme sabedoria de Deus, mas às vezes a gente acha que a gente sabe como Deus faz as coisas. A gente tem a mania de rotular, categorizar, dogmatizar, sistematizar como Deus faz as coisas. E eu estou falando assim, a multiforme sabedoria de Deus. Ela é multicolorida, ela tem várias cores. Aí você fala assim, estou entendendo, Henrique, uau, glória a Deus, aleluia, estou entendendo. Posso falar uma coisa? Sabe a igreja que você saiu? A multiforme sabedoria de Deus age lá também. Você saiu, às vezes, por bons motivos ou por maus motivos? Queira você ou não, a multiforme sabedoria de Deus age lá também. Você achando que não. Igreja One, nós não temos todas as informações, a sapiência da sabedoria de Deus. Nós somos apenas uma cor desta vasta multidão de cores. Você pode falar assim, então a multiforme sabedoria de Deus acontece aqui. Não. Quer dizer que tudo acontece aqui? Ou será que a nós foi nos dado uma pequena corzinha desta vasta imensidão de cores, neste arco-íris celeste? Arco celeste, na verdade, né? Quero que você preste atenção, mas a igreja de Éfeso, essa mesmo que nós estamos lendo, ela tem uma carta endereçada a ela lá em Apocalipse, vocês lembram disso? E naquela carta, vocês não precisam abrir em Apocalipse 2, mas Cristo se revela como aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Cristo passeava pelo meio da igreja. Cristo passeava naquela comunidade. Cristo se revelou de uma maneira muito peculiar e particular para aquela comunidade. Vocês me dão mais 10 minutos? Quem me dá mais 10 minutos? Tá bom, algumas pessoas. Ô, pessoal que está cansado. Eu também estou cansado. Cheguei em casa 4 horas da manhã. Cansado, acordei às 8. Mas Deus é? Aleluia. Estou aqui, dando tudo que eu tenho. Você pode aguentar mais 10 minutinhos. A virtude dessa igreja era uma doutrina correta, perseverança. Ela rejeitava os falsos profetas, os falsos mestres. Versículo 2 e 3 diz assim, conheça as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Ou seja, a ortodoxia de Éfeso fez com que eles se blindassem contra os falsos profetas, contra os falsos apóstolos, os falsos mestres. Só que esta igreja da qual nós estamos lendo aqui, esta carta, só tem uma pequena correção. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Uma ortodoxia forte, uma teologia boa, sabe muito, escrevem muito, produzem muito livro, conseguem identificar heresias, conseguem identificar erros teológicos, divergências, não concordamos com isso, está errado. Mas perderam o primeiro amor. Talvez, se nós começássemos a pensar na multiforme sabedoria de Deus e como ela se manifesta por meio da igreja, se talvez Éfeso tivesse olhado para Esmirna, porque Esmirna diz assim no versículo 10, não temos as coisas que tem de sofrer, Esmirna. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vocês, para ser expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Se Éfeso tivesse visto a paixão fiel de Esmirna,
tivesse visto a manifestação da sabedoria de Deus em Esmirna, talvez eles não tivessem abandonado em primeiro amor. Se eles percebessem que a multiforme não está reservada até somente para vocês, Igreja One. E o que dirá de Pérgamo? A igreja de Pérgamo, Cristo se revela como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Afiada, a Bíblia, a palavra de Deus. O que faltou para eles? Adivinha só. Com isto, eles não negaram a fé, mesmo sob perseguição. Com esse lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Só que a correção, ela foi muito... Cara, parece que é o paralelo de Éfeso. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a amar as ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Se se Pérgamo tivesse aprendido com a multiforme sabedoria de Deus que se revela em Éfeso, uma ortodoxia feroz, ela talvez teria rejeitado os balaíns. Ela teria rejeitado. Irmãos, nós não somos a última bolacha do pacote. Nós não inventamos o jeito certo de adorar a Deus. Nós não inventamos o jeito certo de se pregar a mensagem. Nós não temos a multiforme sabedoria de Deus, porque é pela igreja. Igreja não é somente isso aqui. A igreja de Cristo. Eu tenho certeza que quando eu estava lendo a igreja, você estava falando assim, a igreja, é a gente. Não. A igreja, o corpo místico de Cristo, onde é revelado as muitas cores da sabedoria, do saber de Deus. O que eu quero dizer é que, até com aquela sua igreja que você saiu, você criticou, que pode até estar errado. Pode até estar errado. Muitas coisas. Você foi ferido, um tanto de coisa. Você acha que Deus não pode se revelar lá, não? Melhor dizendo, será que nós não temos nada para aprender com eles? Ô Éfeso, vocês são muito ortodoxos mesmo. Mas Henrique, eles cantam de um jeito estranho, Henrique. Esse ficam pulando, tem chofar. É muito diferente, Henrique. É muito diferente. Tem bandeirão, tem dança, tem leão. Tem um tanto de coisa. Gente, desde que não seja heresia, só diferente. Só diferente. Verdade, gente. A gente não é uma presbiteriana, mas a gente não é melhor que uma presbiteriana. A gente é só a igreja One. Deus deu uma multiforme sabedoria que é revelada a nós, que é expressada através da nossa comunhão. É diferente. A gente não quer ser a Bethel. Já tem a Bethel. A gente não quer ser a Poema. A gente não quer ser o Dizascope. A gente não quer ser o Convergência. Deixa eles serem eles. A gente é a gente. Mas é saber que a gente não pode cair no erro de Éfeso. Que a gente pode aprender até com a Assembleia de Deus, que você acha que não tem nada de bom lá. Não é que a gente pode, a gente aprende. O fervor da oração deles, a gente precisa. Assim como a gente precisa do zelo pelas escrituras da presbiteriana, da batista. Porque, mais uma vez, nós estamos tentando decifrar o roteiro blockbuster cósmico. Achando que nós descobrimos. Aí Deus fala assim, não, calma. Calma que tem outro plot twist.
não é revelado somente em vocês, mas na Assembleia de Deus, é na Batista, é na igreja lá do outro lado do continente, é lá no Japão. Deus, ele tem infinitas maneiras de querer revelar a sua sabedoria por meio do seu povo. Não somos nós que vamos rotular ou categorizar como Deus se move, como Deus age. Nós queremos apenas ser um reflexo da glória de Deus para o cosmos. Reflexo da sabedoria de Deus para o mundo. E dentro disso, a gente pode ir destrinchando, para eu encerrar. A gente pode ir destrinchando. Multiforme, igrejas. Aí tem várias denominações. Aí tem várias igrejas One. Aí tem a nossa igreja. E dentro da nossa igreja tem várias pessoas. Você não é igual a mim. Talvez você não tenha talento, aptidão para tocar. Nem eu. Mas a gente não pode, como o ex falou, estranhar o diferente só porque ele é diferente. Ele é apenas diferente. E se no meio do louvor alguém começar a dançar aqui, você vai achar heresia? Se alguém levantar um pano aqui? Tipo assim, não é o nosso costume. Não é o nosso costume, mas o irmão que estava convidado veio aqui, ele quis dançar. Deixa ele dançar. E se o irmão orar diferente de como eu, o Ale, ora? E se o irmão liderar o louvor de como eu, ou o Eric, ou não sei quem lidera? E se o irmão pregar diferente de como alguém prega? É diferente! Mas não é errado. É diferente. E está tudo bem. Deus, Ele fez de 2, 1, mas com a multiculturalidade de todos esses povos. O Brasil vai ser o Brasil, Israel vai ser Israel, Estados Unidos vai ser Estados Unidos, a França vai ser a França, cada um com a sua individualidade. Eu nem vou tocar no ponto das músicas, tá? De como a gente é americanizado, mas isso aqui é um outro dia. Se a gente tocar um samba, não, samba é de Satanás. Eu não gosto de samba. Gosto musical, eu não escuto samba. Eu gosto de sertanejo. Modão. E se a maneira como a gente se expressar quando o Cristo vier for através das músicas culturais do Brasil? E não das músicas, que a gente acha que é até americana. Não é americana não, gente. É UK isso. É londrina. É australiana. É lá da Hillsong da Austrália. O jeito que a gente faz música hoje é da Austrália. Não é brasileira. Mas isso é um outro dia, a gente pode falar disso. Não quero bagunçar sua cabecinha. O que eu estou querendo dizer é que existe a pluralidade do corpo, gente. A diversidade do corpo. Não encaixote a maneira como a sabedoria de Deus se revela. Deixa Deus revelar e você só fica observando. Deixa Deus mostrar como é que se faz. Apenas seja um coadjuvante deste teledrama. Amém? É isso. É isso, eu não vou fazer apelo não, é isso aí mesmo. Vamos, agora são 12:10, falei que eram 10 minutos, eu fiz 10 minutos. Receba! Gente, vamos cear agora. Queria chamar então o pessoal da banda aqui. Pessoal do staff, vamos se organizar, porque já estamos um pouquinho avançados no tempo. Enquanto o pessoal está se organizando, eu quero orar por vocês, por essa mensagem. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Deus, obrigado. O Senhor escolheu o Brasil para revelar a sua multiforme sabedoria, Deus. O Senhor escolheu a igreja One para ser uma dessas cores da sua rica vestimenta. Obrigado, Deus, porque nós temos a nossa identidade no Senhor. Nós temos o nosso jeito no Senhor. Mas nós não queremos rejeitar o diferente a nós, Pai. Queremos a Tua unidade. Deus, eu oro para que, de fato, nós podemos ser o que o nome da nossa igreja se propõe a ser, Babi.
Igreja One, para que todos sejam um. A unidade do corpo de Cristo. Nós podemos ser esses vínculos que vão construir pontes e não paredes, Deus. Nos ajude a aceitar o diferente de nós. Deus, nós queremos ser como Éfeso, que tem uma doutrina firmada. Deus, mas nós queremos também a paixão de Esmirna, Deus. A paixão para não deixar o primeiro amor se esfriar. Ser fiel até a morte como Esmirna. Deus nos mostra como Éfeso pode aprender com Esmirna, como Esmirna pode aprender com Pérgamo, e Pérgamo aprender com Éfeso. Deus, nós queremos aprender com os nossos irmãos que estão em outros lugares também, preservando aquilo que o Senhor nos deu e nos presenteou, Deus. Em nome de Jesus. E todos digam amém.